Boa noite, estamos em mais um Arrowcast e você está aqui acompanhando conosco mais um episódio incrível. No último episódio nós tivemos o Gustavo Borges, ele trouxe uma parada sensacional em relação ao que ele viveu com o Luau e hoje também vai ser muito especial. Que bom que você está aqui. Já quero te lembrar para você curtir, comentar e compartilhar com pessoas que você acredita que vai ser edificante, aí nos ajude a levar o conteúdo desse canal muito além. E hoje eu estou muito emocionado, né, porque eu posso dizer que Deus ele prepara pessoas maravilhosas, né, para caminhar ao nosso lado, né? Música de declaração. Deus ele prepara pessoas maravilhosas para caminhar conosco, né? Pessoas incríveis. E eu sou grato a Deus por falar isso, né, a respeito dessas pessoas que estão ao nosso lado. Mãe, pai, amo vocês. Muito obrigado. Cláudio Borges! Ele ia tomar uma ousada e começa a tomar um susto agora. Confesso que eu ia me retirar da bancada e ia embora. Mas estamos aí para mais um podcast maravilhoso, né? O nosso podcast. Como eu havia dito anteriormente, né? Na nossa mesa improvisada, a qual foi encontrada numa casa a construção, uma madeira de pau a pique. Ai, meu Deus. Um lugar muito aconchegante. Mas vamos trazer o nosso amigo aí, o Salomão, que mais parece que acabou de fritar um pacote inteiro de batata frita. Com o óleo todo respingou da sua face. Mas na verdade ele foi ungido no aniversário da igreja, mas até hoje o rosto dele tá brilhando. A unção permanece. Então eu tenho pra mim que ele já veio ungido, né? Porque desde quando eu conheço ele, Que maldade, mano. sempre teve Ele é terrível, né, mano? essa característica aí na textura da pele. Mano, isso é terrível, cara. Salve, família. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Com o Cláudio também. Acho que nos próximos momentos vai ter que colocar um pó de arroz em você isso, pra dar mano. uma... Lili, por favor, providencie. É um backstage aí pro cara. Anteriormente a gente tinha um pastor que tinha acabado de ser ungido. Não sei agora se foi ungido, se não foi mais. Nós temos nosso amigo Cláudio, que como essa madeira nós encontramos à beira da estrada, da vida. Vagando? Vagando por aí. Nós Moribundo, chamamos pra fazer um moribundo, podcast. sem itinerário. É isso, cara. É assim que a gente vive, nem improváveis, mano. Improváveis, né? Tá certo. Vamos lá. Muito bom, gente. O papo dessa noite promete. Tô aqui com um amigão meu que fez parte, né, de uma parte da minha adolescência. Muitas coisas nós vivemos juntos, né, em ambientes de glória, né, em congressos, em conferências, entregando palavra um pro outro. E Deus preparou que a gente continuasse essa amizade até hoje, né? Um amigo que, além de ser um homem de Deus, né, acabei de descobrir que ele não é pastor ainda, né, mas nós profetizamos aí o ministério pastoral na vida dele. Além de ser um homem de Deus, idealizador do movimento Fresh Fire, que hoje lidera a rede de jovens da Amai Church, onde, não sei se é church também, onde o pai dele, o apóstolo Wagner, lidera. Não sabe se é pai dele? Não, esse aí tá estampado na cara. Não, esse aí não tem como, não tem como. não tem como negar. O cara e o jeito não tem como negar. Então, com vocês, meu querido amigo Abner. Fala, galera! Eu tive um déjà vu agora, eu tenho a impressão que eu já vivi isso. Eu também. Um déjà vu agora. Espero que João não ouça isso, João na Ilha de Patmos. Só tendo visões aqui, porque pra mim eu também vi isso. Você também viveu? Todo mundo teve uma revelação. Tirando a brincadeira, é um prazerzão estar aqui com vocês, pra gente trocar esse papo. Conheço o Mel aqui aí de um congresso, onde nós estávamos na mesma casa, que lá tem vários chalés, e que interessante,
eu descobri que na época o pastor que pastoreava ele também pastoreava... não, na realidade o pastor dele era pastoreado... Pelo mesmo pastor que pastoreava o seu pai. É difícil, quase um trava-língua. um trava-língua. Então, a gente estava tão perto, na vida, né? Tava tão longe e tão perto ao mesmo tempo. Exato. E aquele congresso com mais de 5 mil pessoas lá, Nos conectou. a gente nos conheceu e a gente tem amizade até hoje. E Foi até inusitado, né, até Mara? inusitado. Porque eu preciso confessar uma coisa. Jesus Quando a gente amado. se conheceu, ambos estavam pelados. Denúncia! Denúncia. Esse congresso ainda existe? Esse tipo de confraternização? Na verdade, Sumaré, é isso? foi. Na verdade é o seguinte, sabe aqueles banheiros compartilhados que tem vários chuveiros um do lado do outro e Nossa, tal? tão constrangedor. esses banheiros. Só que ele não era, tipo, livre. Tinha as Porta, casinhas. era as casinhas Tinha as certinhas, as casinhas. cabines, né? As cabines, exatamente. Então a cabine Só tava que não tinha fechada. porta, era Não, só- tinha porta. A cabine tava fechada, bonitinha, nós estávamos tomando banho. Aí a gente tomando banho e tal. Pensamos, e aí? Quem é você? Eu sou lá, você é de onde? Eu sou de sei. Só que a conversa começou do seguinte ponto. Liguei o chuveiro, primeiro dia, gelado, cara. Aí eu falei, tem alguém tomando banho do lado. Eu vou perguntar, todo mundo Verdade. crente, não vai ter problema De nenhum. boa, tranquilo. Tem alguém aí do outro lado? Tem! Tá gelado aí? Tá. Eu falei, ixi, tá gelado pra todo mundo, então. Aí foi nisso, aí a gente começou a pegar amizade, e a amizade pra Mas mim. aí a gente continuou conversando vestido depois. Vou ficar tranquilo. Vestido. Tudo na base da santidade, da tranquilidade e tal. Foi só uma curiosidade só. Tô meio constrangido de ter contado isso. Coisas naturais de um retiro de jovens, né? Isso e assim, aí. foi muito legal. Eu lembro que tava você e o Gabriel, né? O Gabriel Carvalho, a gente trocou uma ideia. Ali começou uma amizade. Sempre que a gente se encontrava nos congressos, né? Sim. Tava lá, a gente tentando se achar e tal, se encontrar. Foi um dos amigos aí que Isso aí. a visão A de gente 12 me frequentava, né? A gente frequentava os mesmos congressos, entre aspas, assim, frequentávamos os mesmos lugares quando eram eventos maiores, né? Aham. Então, tipo, onde a gente estava, era fácil a gente encontrar você. Pouco depois a gente encontrava também um amigo que a gente tem também, que é o Júnior. deixou. Encontrava ele também. Então, o tempo O todo... Dan. Ixi, o O Dan Dan também. era uma grelinha, só tinha orelha. Isso aí. A gente apelidava ele de Leonardo Gonçalves da Deep É verdade, Web. é verdade. E era um parceiro que a gente tinha próximo. Na época ele só cantava Léo, né? Era o Léo Gonçalves É isso mesmo. no céu e ele na terra. Sim. Mas é uma história, assim, bem interessante. Também conheci o Dan, que também é de São Miguel. Na época eu morava em São Miguel, Sim. pertinho. Eu só fui conhecer o Dan No Jump. e através de você. Sim. Você vê que é lugar de conexões, né? Eu tenho até hoje conexões que o Jump, por ser um congresso que unia assim, estados e nações, né? Então tem conexões que até hoje, tipo, gente que eu fiz amizade em 2012, né? E até hoje, tem 11 anos já a amizade, e a gente tá junto. É o Wendel, né? O Wendel Dantas. E quando eu vou para Sergipe, eu vou lá para casa dele. Legal. Quando ele vem pra cá, ele vem pra minha casa, inclusive agora no final de março, ele vai estar, ele e a noiva, né, com a gente aí. Então, formou uma aliança bem legal. E a partir dessa conexão, formaram-se várias outras conexões. Uma delas é o chefe Lino, que hoje congrega aqui na igreja local, mora lá com a gente. Mas Entendeu? essas conexões, elas foram em outros locais já, né? Já Já não foram mais foram no em outros banheiro, locais. na hora do Não, banho. não, já mas foram. não- O Wendel foi na perua, né? A única mais íntima mesmo foi essa. E algo que eu achava interessante, o Melk com esse coração gigantesco que ele tem, eu não sei o que aconteceu com a galera do Jump, eu não sei se acontece ainda hoje, mas a galera comprava a passagem para voltar para suas cidades no outro dia. A pessoa, as pessoas não tinham como voltar.
E elas estavam lá, e eu ficava pensando, meu, como que aquela galera ia voltar? Então, o Melk, ele já ia sabendo que alguém ia voltar com ele. Então, voltava gente de tudo quanto é lugar. E eu não sei se alguma dessas amizades foram também formadas O Wendel é um desses, né? Foi o primeiro que eu levei pra minha casa. Eu levei 6. Como assim? Você ia pra Sumaré só com a passagem de ida? Não. Eu ia certo, né? Só a primeira que eu não fui, eu fui sem volta. A primeira eu fui sem volta, que aí eu até voltei com o pessoal lá da Frutificar. Caramba, você foi assim? Eu fui sozinho, meus pais me levaram, aí pra voltar eu procurei esse pessoal. Pastor Vando? Não sei, se não for o Vando aí. Deus abençoe. Põe uma música do Vando aí. Mas eu acho que é Vando o nome do pastor. Aí beleza, aí eu procurei ele lá, né? E encontrei essa galera voltando, né, de van. Aí voltamos, mano, de van. No que tava voltando, eu ouvi um sotaque conhecido. Aí eu falei, mano, quem é essa galera? Aí virei e comecei a perguntar pro pessoal de onde eles eram, aí eles falaram que era de Sergipe. Aí eu falei, poxa, minha mãe é de Sergipe e tal, comecei a comentar, né? Legal. Aí eles falaram, a gente vai dormir no aeroporto. Eu falei, não, vai dormir no aeroporto não, vocês vão pra minha casa, mano. Como assim? A galera ia muito nessa Dormir no aeroporto. Ia muito. Não, a gente vai dormir no aeroporto. Eu falei, não, tô do lado do aeroporto, você não vai dormir no aeroporto. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, você recebe 6 sergipanos aí na sua casa? Ela entendeu 3. Falou, bora. Pode trazer. Entendeu? Aí, beleza. Quando eu cheguei lá na Frutificar, que é aqui no Cocaia, né, em Guarulhos, eles são do Abud. Sim. E aí, quando eu cheguei lá, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, cheguei aqui. Pede pro meu pai o Marcelo vir de carro buscar. Ela falou assim, oxe, mas não dá pra ser só seu pai? Você, seu pai e mais 3. Eu falei, não, mãe, são 6. Aí ela, que doideira, mano, onde a gente vai colocar esse povo? Eu falei, não, abre mão do meu quarto, a gente coloca as meninas no meu quarto, coloca os meninos na sala comigo. Aí foi assim, fizemos dessa forma, as meninas no meu quarto, os meninos na sala comigo. Daí surgiu 2 amizades, com o Wendel e com a Valéria. Né? O Wendel, até hoje, é meu amigo, me entrega palavras sobre a igreja, me entrega palavras sobre a minha vida, me entrega alertas. Esses dias ele me deu um alerta que fez muito sentido, né? Então é um intercessor mesmo na minha vida. E a Valéria, mano, a última viagem que eu fiz, fui sem dinheiro de volta, né? Para Santa Catarina, né? E aí, chegando lá, ela perguntou pra Karen, o que o Melk foi fazer em Santa Catarina? Aí ela falou assim, ele foi participar de um congresso lá e foi tirar umas férias. E só que Deus falou comigo que é para eu dar alguma coisa com valor específico para ele. E eu não sei o que é. Aí a Karen, eu sei. É a passagem. Porque ele não tem a passagem de volta. Nossa. Aí ela falou, beleza, pesquisa a passagem dele que eu vou dar. Entendeu? Então, são conexões que fazem sentido até hoje, de alguma forma, na minha vida, que tanto eles recebem na minha vida, mas eu vou contar só da parte que eles entregam para mim. Porque é mais legal, né? E deixa que eles que contam a parte que eu entrego para a vida deles alguma coisa. Nem que seja um feliz aniversário no dia do aniversário deles. Mas enfim. Eu achava bem legal essas conexões que aconteciam e quanta coisa que aconteceu, né? De lá para cá, querendo ou não, já são mais de 10 anos, né? É verdade. Desde o primeiro. E é bem interessante que hoje, querendo ou não, a gente fez mais conexões para ambos os lados e a gente acaba conhecendo pessoas que entraram depois disso no nosso caminho. Eu tenho a impressão que antes do Jump era o RLR, né? Isso. Eu não sei se é eu que era muito antipático, porque eu fui em 2 RLR e não fiz nenhuma conexão lá. E era uma galera muito grande. Eu lembro que você passava uns 2, 3 dias lá. Uhum. Passava uns não, 2, o RLR era mais. Era 4 dias. Então, eu fui quinta, sexta, sábado e domingo, né? Eu vou dizer pra você o porquê talvez você não fazia tanta conexão. Porque você ia com muita gente. Capaz. Como vocês iam com a galera da igreja, era mais difícil, porque você acaba ficando com a sua própria turma. Eu sempre fui muito sozinho lá, pros congressos. O primeiro não foi ninguém, nem da regional, mano. Do apóstolo Dailton aqui. Você ficou num quarto sozinho, não foi? Mano, eu fiquei num sótão. Não tinha mais quarto pra mim. Pensei que também foi a falta de dinheiro, porque você já foi sem dinheiro de volta, talvez não tinha onde se hospedar também. Nesse tem uma manjedoura. Eu não ia, eu consegui. No primeiro Jump, eu não ia. Aí eu consegui um ingresso de uma pessoa que ia. Fiquei num sótão, mano. Mas eu não sei se você lembra que aquele primeiro Jump
foi um jump que eu acho que foi mais de 10 mil pessoas. Foi, tinha camping. Isso aí, a galera dormindo em acampamento. Em barraca. Tipo, militante. Ficava de boa. Gigantesco. Tipo, militante, tipo. Aquela galera lá. Bem Lollapalooza. Isso tipo isso. Mas, meu, eram experiências marcantes mesmo, assim. Legal. Marcantes. Foi algo que nos nutriu. A pergunta é, vocês têm pique ainda pra essas fitas aí? Ah, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho tiozão. Eu tenho. Eu tenho, tanto que a última aí que a gente fez durante o carnaval, a gente virou a noite de domingo pra segunda-feira com os jovens. Top. E, mano, foi sensacional. Eu amo essas cara. coisas, mano. Você Sensacional. Tá maluco. A gente, logo depois, eu comecei a ter um grupo de amigos, né? A gente começou a fazer algumas coisas juntos, fazíamos muita vigília e tal. Hoje tá todo mundo velho, casando. Eu quero fazer vigília, tem que chamar os moleques. Mas a minha mulher tem que ser da doideira, mano. Sim. Ou ela vai fechar comigo, ou não sei, ou no caso. Porque tem que fechar, mano. Tem que vir pra cima. Você tá louco. Aí quando a gente tiver filho é outra história. Mas enquanto não. Meu, o legal é que a minha esposa, minha querida esposa, sou casado. Cara, é bom casar. Tá aí outra coisa que vale a pena casar. E. Ô, G, coloca uma lágrima em mim e uma no salão agora. É esse momento, né, na maioria dos podcasts, que eu e o Mel fica assim, tipo, cara, que legal isso. Vai chegar. Vai chegar, amém. Vai lá. Já pode colocar até um Profetiza, louvor, né? Hoje o meu milagre. Quando a noiva estiver entrando, isso já mesmo. coloca essa Quanto música. tempo esperei, chegou a minha vez. Mas a gente, uma coisa bem bacana é que ela sempre abraça essas coisas. Porque eu sou muito da ideia do agora, mano. Tipo assim, dá uns 3 segundos de ideia e aí eu falo, mano, vamos fazer? E aí o legal é que ela abraça. Às vezes ela abraça falando, ixi, mas você vai aguentar? Ó, mas o que a gente vai fazer? O legal é que todas as ideias criativas que eu tenho, ela tenta colocar ordem nisso e isso é bem legal. Tipo, porque querendo ou não, eu sou bem criativo e aí é legal quando tem alguém pra fazer com que essa criação funcione. Organiza a criação, né? Isso aí. E casal tem que ser assim, tem que ser um pra empurrar e outro pra segurar. São os dois empurrando, são os dois puxando, aí cai no abismo. Você sabe que Mas quando... sempre tem que ter o contraponto. Sim, você sabe que quando é falado lá em Gênesis, né, que Deus ele vai criar a mulher para ser uma adjuntora idônea, no original hebraico, esse adjuntora idônea significa uma pessoa oposta a ele. Para ser oposta. Para ser adversária dele. Para ser oponente dele. Você tipo assim, é assim? E geralmente, né? Realmente tem um encaixe, né? Isso aí ela é até mesmo na física. É o oposto. Na biologia, né? Tem um encaixe. Isso aí. O macho e a fêmea é isso. Mesmo que tope as mesmas paradas, mas tem que ter linhas de raciocínio Exato. É oposto. Senão, né? Não dá pra ser igual. Não dá pra ser igual. E é bem legal isso, porque querendo ou não, acaba sendo um ponto onde ela observa a ideia. Às vezes ela não acha interessante, mas ela sabe me escutar e ela fala, ó, é legal, entendi a tua ideia. Você aguenta? Primeira pergunta que ela fala, você vai aguentar? Então, vamos fazer então. Só que, ó... Tem grana pra isso? Então, tem que ser... E é outra coisa, a gente cuida dos jovens, tem que ser algo que encaixe no bolso de todo mundo. Isso Porque, mesmo. tipo assim, a maioria deles ou estão trabalhando ou não estão trabalhando. E a maioria deles não estão, no caso. Até Então, porque os que começam a trabalhar simplesmente saem da igreja. Né? Não é tão assim. Não, né? O Wesley tá aí, ó. É o Wesley. É um bom exemplo. Wesley. É um exemplo que... É porque o salário dele ainda não é bom. Você vai ver, só espera. O salário dele ficar legalzinho, espera aí. Ó, os caras já vão tomar chuva em Paraty agora esse final de semana. É verdade. Não vou ouvir Já pro são outro. indícios. Já receberam, sei lá, um PLR Uma bonificação. aí, uma bonificação, já vão. Eu não me iludo. mas é assim, é marcar uma coisa que seja bem barata, então... comprar esfirra, porque esfirra eu acho que é um dos alimentos mais baratos, ou comprar miojo. Eu lembro que antigamente eu cuidava também do grupo de teatro, que também era jovem, então o que a gente fez? Eu pedi pra gente ficar o dia todo ensaiando, eu pedi pra cada um levar R$2 pra comprar
miojo e comprar um suctangue. Miojo, mano. E a gente fez uma caldeirada de miojo, cara. Acho que foi uns 15 miojos pra toda a juventude. Muito bom, mano. Você É organizou, o tipo de teatro que a Lili gostaria de participar. você organizou Ela um ama rolê miojo. e a comida era miojo. A comida era miojo. E a galera Mas foi. R$2, cara. E a galera foi. Lógico que era barato, tá vendo? E tinha gente que não tinha os R$2, certeza. E não, sempre tem. É aqueles porque o R$2 pra sobrar um pouquinho. É miojo, na minha opinião, miojo é pouco. Aí o cara também não leva, você ainda tem que dividir o seu. Cara, Aí o calado fica aí louco. lascou. E aquele caldo salgado que quem que ainda foi fazer? Eu. Joguei os Eita, manjou temperinhos muito. tudo. Jesus Além do Cristo. tempero do miojo, você ainda quis inventar mais algum tempero lá pra dar uma... Não, aí eu fico pra minha esposa, que a minha esposa ela gosta do miojinho com um pouquinho de sal. Nossa! Você imagina. Isso é a É pra não hipertensão, dividir. mano. É pra não dividir. Ah, entendi. Sazon ainda? Você tá maluco. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia do seu rim. Em nome de Jesus. Beba muita água. Mano, que da hora. Eu lembro que uma das fases também que marcou, a gente perdeu o contato durante um tempo, né? Mas eu me lembro de uma vez que você me chamou, Mel, que a gente precisa estar na mesa, a gente precisa conversar e tal. Eu tô vivendo uma parada, eu tô vivendo algo diferente e tal. Sim. Você tinha vivido uma reviravolta aí. Conta um pouco mais pra nós, Sim. como foi isso. Uma das coisas que aconteceu, eu acho que todo jovem passa por isso, é aquele primeiro amor, né? E aí foi basicamente nesse primeiro amorzinho aí da vida que eu descobri que foi só o gatilho, né? Na verdade, foi só o empurrãozinho que eu precisava para cair do precipício. Porque... Não o primeiro amor em Jesus, né? Mas Não. a primeira namorada. A primeira namoradinha. Entendi. Entendeu? Primeiro Então, pega. então me relacionei com aquela pessoa. Aquela pessoa não era alguém que meus pais queriam, então era mais velha do que eu. Uhum. Algo, eu não vou estender, mas para não ficar bem na cara quem é a pessoa, mas Uhum. era uma pessoa já vivida, então, tipo assim, eu tinha... É só a professora, né? Eu já tô imaginando uma senhora. Uma mais velha, vivida. Mas eu tinha... Nós vamos colocar a foto dela disponível aí pra vocês. Tá bom? Solta a foto aí da ex-namorada do Abner, por favor. Amor, não assista. Tirando a brincadeira. Mas ela era mais velha do que eu. E querendo ou não, eu sempre fui da igreja. Ela tinha vivido algumas experiências. Mas, na época, estava na igreja. Porém, a fase que ela estava passando não era uma fase boa para ela. Ele terminou o namoro porque a dentadura soltou na hora do beijo. Na hora do beijo, aí ele falou, não quero mais. Também. Eu senti assim, bala na boca. Não, era a dentadura. Aí ele já imaginou, o dia que ele tiver casado com uma pessoa dessa, ele vai no banheiro e vê lá o copo sorrindo pra ele. Dentadura lá de molho. Ai, gente. Ele falou mais velha, mas ele não falou quanto, né? A gente tá aqui, ó, imaginando. A nossa mente tá aqui, conjecturando. E aí, meus pais não liberaram, não acharam que era a pessoa para mim. E é muito bom a gente ouvir os nossos pais. Eu acho que o óbvio precisa ser dito. A minha pastora costuma falar bastante isso. O óbvio precisa ser dito porque muitas das vezes é o que gira a chave na gente. Uhum. Então, eles falavam bastante, Abner, espera, pra que você se casar com uma pessoa? E aí é aquela história, tem tantas moças bonitas, espera mais um pouco, mas às vezes a ansiedade e às vezes a gente fica tão capturado nesse sentimento que a gente acha que a gente sabe de tudo. E essa fase adolescente é bem engraçada. Vocês lidam, né, com o adolescente, vocês sabem disso, que o adolescente acha que ele sabe tudo, mano. E eu sentia esse sentimento, que eu tinha as respostas para tudo da minha vida. Uhum. Então era basicamente isso. Passei por essa fase, chegou um certo dia que houve essa fala dela, que não queria mais estar comigo, e foi bem numa fase onde meus pais tinham liberado a gente começar, na época na igreja a gente tinha esse termo, né, orar para ver se era de Deus. Então, quando a gente começou, acho que passou um mês, ela falou, então, eu não quero
o problema não é você, o problema é eu. Vocês já ouviram isso? Cláudio, você já orou às 3 da manhã por alguém? Oi? Você já orou às 3 da manhã por alguém, Cláudio? Às 3 da manhã? É. Eu nunca orei. Eu sabia disso, só queria confirmar. Deus sempre cuidou de tudo. Os pais da minha mulher falavam, você tem que arrumar uma pessoa melhor, uma pessoa mais bonita. Ela não aguentou esperar, ela foi comigo mesmo. Eu tô vendo a história do nosso amigo aí, a pessoa sempre fala, o problema não é você, o problema sou eu só não aguento mais ir pro fliperama com vocês, estou cansada disso. O bingo. Hã? É que ele falou que é velho bingo, né, mano? Pro bingo. E aí foi basicamente isso que aconteceu. Ela decidiu terminar, e aí eu comecei. Aí foi a hora que, tipo assim, eu me senti isolado. É porque tomou fora de uma velha, uma idosa. De uma idosa, é cara. doloroso pra Nem a idade, nem a minha idade. nem a senhora me quer mais, então assim, né? Então, foi basicamente isso. E aí eu comecei a viver essa fase onde, vixe, chorava, ficava mal. E aí o legal é que quando a gente quebra o nosso coração, a maioria dos jovens passa por isso, quando o jovem ele quebra o coração, ele costuma distribuir os pedaços para cada pessoa. E foi o que o caro homem que está aqui fez. Vestiu o galinhão. Vestir. E aí saí distribuindo os pedaços do meu coração para as pessoas. E olha que interessante, eu continuei me ferindo com outras pessoas, mas agora eu estava armado e também feri outras pessoas. E é uma das coisas que eu até costumo falar bastante para os jovens. Toma muito cuidado. Não toma esse tipo de atitude de ferir o coração de alguém. Que, cara, isso é um grande pecado. E isso vai afastar aquela pessoa da igreja. Defraudação, né? Defraudação. E o ferido fere, né? Isso aí. O ferido fere, é automático. Então, bem nessa época que eu fui ferido, eu falei, mano, eu preciso me alimentar, eu preciso suprir esse sentimento que eu tô necessitando. E lá vai o pai tá online, foi e começou a viver. Eu acho que eu vivi isso aí em mais ou menos um ano. Vivi nessa fase aí maluca, obviamente escondendo dos meus pais. Mas aí chega um certo momento que... E olha que interessante. Meu pai, ele perguntava, você tá bem? E aí o mais gostoso era quando ele falava, Deus tá me incomodando para te falar que você não tá bem. Eu tô, pai, oxi. Lógico que eu tô sim, graças a Deus. Tô bem, tô aqui do teu lado, tô bem. E aí eu usava essa fala também. Então hoje uma das coisas que eu também gosto de fazer é perguntar pro jovem, você tá bem? Eu olhar bem nos olhos dele, você tá bem mesmo? Procurar, né? Isso aí eu procuro nos bastante. olhos, né? Tipo, se realmente a fala tá congruente com os olhos, né? Porque os olhos dizem muito. E aí eu tento usar aquela técnica do médico, de perguntar onde está doendo. Então eu vou e pergunto, como que tá lá na sua casa? Você se sente, primeiro eu já chego falando, você se sente bem para falar comigo? Mesmo que é um discípulo antigo, eu sempre tento trazer essa abertura para também não causar aquilo, tipo, mano, tá querendo dar um geral na minha vida? Então, eu posso te perguntar? Cara, perguntar perguntando, né? Então, eu pegava e falava assim, como que tá na sua casa? Como é que tá na sua vida sentimental? Como tá na escola? E às vezes a gente tomando essa atitude, a gente consegue descobrir que não estava tão bem assim. Quando a gente consegue ser bem intencional nas nossas perguntas. Porque às vezes a gente pergunta assim superficialmente, e isso acontece até na nossa vida. Tem vezes que a gente está com uma dor de cabeça, a gente está passando por alguma situação, e às vezes as pessoas perguntam pra gente se a gente está bem, e como se tornou algo comum, sei lá, uma dor de cabeça, pô, trabalhei tipo, bastante. Tamo junto, né? Não, tô bem. E aí o que acontece? Eu vivi nessa fase de tipo assim, eu já estava acostumado com aquela dor que eu estava vivendo, então pra que eu passar para aquelas pessoas? Eu dou conta. Sim. E aí chegou um momento onde uma pessoa para outra pessoa falou que estava interessado em mim, e aí esse interessado é porque eu estava conversando com aquela
com aquelas duas pessoas com intenções, e aí foi aonde desmoronou tudo. Porque meus pais ficaram sabendo. Que delícia. E aí foi sabendo, pessoas foram sabendo, outras pessoas foram sabendo. Sim. E aí, no final das contas, eu entrei nessa fase. Na época, eu cuidava de alguns adolescentes. E aí, meu pai falou, ó, acho que é um tempo bom pra você ficar prestando atenção mais no culto. Não liderar O famoso alguém. banco. O famoso banco. Quem nunca ficou de banco não tem história. Não, você já ficou de banco? Não, mano. nunca Você fiquei ficou de banco, Cláudio? Já. Quantas vezes assim, você lembra? Fiquei uma vez. Cara, eu fiquei 3 vezes e as 3 eu me coloquei de banco, mano. Eu era o pecador quebrantado. Aí, ó, eu já muito chegava bom. assim, ó. Mano, ninguém descobriu, claro. Fiquei uma Eu vez. chegava assim já. Eu não posso fazer nada porque eu tô errado e tal. Eu já me colocava de banco, cara. Eu tinha 18 anos, em 1998 eu fiquei de banco. Eu nunca fiquei de banco. Nunca mais. Nunca mais descobriram nada. Nunca mais. Falei. Não vou deixar mais o pessoal saber das fitas. Porque o que acontece? Que nem você tá falando, você era líder. Primeiro, né? Você, nessa época que você tá falando, você era um líder, Sim, mas doente. sim. Mas independente de estar doente ou não, para você chegar na galera que você cuidava, ao ponto deles abrir o coração para vocês, porque às vezes a gente é líder das pessoas, e por mais que a gente pergunte, a pessoa não sente a vontade É verdade. de abrir. E às vezes ela abre, mas não abre como não fala. Ela tem uns lugares ali que você não consegue acessar. E aí, para você acessar isso, de repente, né, uma das coisas que o Melk fala também, você ser um líder, mas você demonstrar vulnerabilidade também. Porque quando você demonstra vulnerabilidade, caramba, eu consegui falar isso 2 vezes. Cara, hein? você tá evoluindo. Vou falar mais uma agora de fechar. Vulnerabilidade. Já foi, De novo, esquece. Vulnerabilidade, você deixa a pessoa mais à vontade para... Que é um conceito de liderança que agora é bacana, mas antes isso não existia. Não, Não mostra intocável. fraqueza pra ninguém. E eu vou falar, pode até incomodar muita gente aí, mas eu vou falar porque eu vivi essa época, principalmente no começo da visão. Sim. No começo da visão, teve muito menino virando líder. E menino não só na questão da idade, menino na questão da mentalidade. Eu fui um desses também. Você era líder, você era intocado, e você era o cara, era Deus no céu e você na terra. E demais, ao contrário. Deus na terra e você no céu. E aí a galera, era complicado isso aí. Isso aí. E tinha principalmente a questão de não demonstrar fraqueza. Eu lembro de já ter ouvido assim em reuniões, você não pode mostrar a sua fraqueza pro seu discípulo, você não pode mostrar a sua fraqueza pro seu liderado. Na verdade, eu não acredito nisso. Eu acredito que, na verdade, coração aberto ali na mesa, exposto, falando das dificuldades também, dos problemas, das lutas, é acessível. Eu nunca tive em um ambiente de mesa onde eu fui vulnerável e que isso fez mal para os meus discípulos. Pelo contrário. Né? Em vários momentos em que eu fui vulnerável, na verdade, estava sendo libertador para eles e eu não sabia. E você pode ver que em grupos, né, de reabilitação, alcoólatras anônimos, ou uma terapia em grupo, geralmente... Já chegou nesse nível, cara? Não. Né? Geralmente... Dessas 3 vezes, Não, uma foi... dessas vezes não. O que mais conecta é você falar assim, eu também. Entendeu? Porque a pessoa vai olhar para você e falar, mano, o cara ali tá passando pelo mesmo que eu passei. Isso. Ou já passou pelo que eu passei. O eu também, mano, conecta É diferente as pessoas, do eu sei como é. Exato. O eu também é diferente do eu sei como é, né? Isso, muito bom. porque você muito bom. passou por aquilo. Então a pessoa fala, mano, aquele cara ali tem alguma coisa pra me ensinar. Porque eu tô passando por algo que ele já passou. A gente tá no mesmo barco, mano. Essa é a Isso. parada, mano. Isso. O líder não é algum Exato. super-herói, não é um O evangelho super-humano, mano. É um mendigo que encontrou o pão, falando para um outro mendigo onde encontrar também. Mano. Isso aí. E aí, olha que interessante, que um pouquinho antes eu tinha feito minha inscrição para ir para uma escola de missões, que foi o 21 Project, do Dunamis. Hoje eles não têm mais essa escola, mas era uma escola de 21 dias, onde você, tipo... Hoje é o Greenhouse, né? Mas não tem a mesma... são, mesmo formato. acho que é 15 dias agora. São 15 dias E o prático. Não, eu acho que vai fazer o voltar quê? o prático agora. Isso. Vai ter o prático agora novamente. Mas foi nessa vibe aí que eu
me preparei, e aí meu irmão falou, a minha fala pro meu irmão, eu lembro, quando tudo isso estourou, ele me ligou, eu decidi não ter mais celular, eu entreguei pra minha mãe, não quero mais meu celular, eu vou ficar um tempinho sem Abandonou celular. os contatinhos. Isso, não, na época, minha mãe não sabe disso, mas eu tinha um celular, e aí, um celularzinho velho, que eu tava usando pra WhatsApp, eu fui num parque que tinha na frente, joguei o celular com chip, com tudo. Ô, louco. Isso aí. Abandonou mesmo. Joguei, e aí eu fiquei só... Na época eu tinha um iPad, e o único contato que eu tinha era o meu irmão. Meu irmão tinha um iPhone, então fazia aquela ligação, acho que é o FaceTime, né? Sim. E aí eu fazia ligação pelo FaceTime. E aí eu lembro que um dia eu liguei e falei, Fagner, eu não sei mais o que eu faço. Acho que eu nunca mais vou ser líder. Acho que eu nunca mais vou conseguir liderar ninguém durante... Acho que nunca mais. Eu acho que não é pra mim isso. E aí eu lembro que ele falava assim, não usa essa fala, porque ainda você vai ser bênção para a vida de várias pessoas. Uhum. E é estranho quando a gente ouve uma palavra de bênção, quando a gente tá, me perdoe a expressão, na fossa. É isso que a gente fica pensando, mano, o que ele tá falando? Besteira, cara. Tá viajando. Tá viajando. E aí chegou a escola. Na época eu cheguei, assim, muito observador, e eu lembro que o Theo já veio de lata, tipo assim, ele já pegou no microfone e falou assim, ó, Deus está pedindo para vocês deixarem de observar e mergulhar naquilo que está acontecendo aqui. E foi o que eu fiz. Eu mergulhei de verdade, algo interessante, que durante esses problemas, uma das coisas que eu descobri que era um problema que eu tinha na minha vida, era de provisão, cara. Uhum. Eu não acreditava na provisão de Deus pra mim, cara. Olha que louco. Uhum. Foi uma das mentiras que o inimigo colocou dentro do meu coração. Que eu também reguei aquilo. Uhum. Eu fiz aquilo crescer dentro do meu coração. Era não acreditar na provisão de Deus. E algo que aconteceu foi... Eu levei R$300 para aquela escola porque precisava pagar a lavanderia para lavar sua roupa. Como era 3 semanas, precisava de uma lavanderia. Você lavava, acho que era 2 vezes durante todos aqueles 21 dias. E aí, eu perdi aqueles R$300. Caraca! Perdi R$300 e eu não sei como eu perdi também minha escova de dente. Caraca, mano. E aí, lá vai... Eu lembro que todos os dias durante aquela escola subia o cara o Vinícius Lira, que era quem passava as informações, e falava, alguém aí viu R$300? E ninguém falava nada. E eu lembro que eu consegui a escova, o dinheiro da lavanderia também consegui, e o Senhor ministrava muito forte sobre ser o provedor. E aí eu lembro que uma das coisas que aconteceu bem interessante foi... lá estavam vendendo hambúrgueres. E aí, a galera, todo mundo comprando e lá sentando. E aí, o que eu fazia? Como eu tava sem dinheiro, eu falava, tô indo pro quarto. Era uma distância legal do local onde aconteciam os cultos, onde tinha ali o lounge. Era uma distância legal, então eu ia pro quarto. E aí, eu lembro que um dos dias que eu fui lá pra jantar, eu falei, Senhor, eu queria tanto comer um hambúrguer. Fiquei falando durante aquela tarde, Senhor, eu queria tanto comer um hambúrguer. E aí eu lembro que estava uma felicidade lá perto da cantina onde serviam um jantar. E aí eu perguntei, gente, o que foi? Aí falaram, a tia eu não lembro o nome dela, aí eu vou usar um nome, uma Maria. A tia Maria tá muito cansada, o pessoal do Dunamis quis dar um descanso para ela, e o cara que estava fazendo o lanche vai servir pro jantar hambúrguer para todo mundo. Ah, que da hora. E aí eu lembro que eu chorava pra caramba, eu falava, meu Deus, mano, eu tô sem dinheiro nenhum, o Senhor proveu o lanche. Aí eu lembro que eu falei, Senhor, obrigado, o Senhor não deve nada pra mim, mas eu queria também comer um chocolate. Eu queria um chocolatinho. Tá bom, um pouquinho, né, mano? Da mão que é o braço. Eu te entendo, mano. E aí eu lembro que eu sentei e um amigo sentou junto comigo e falou, mano, comprei 2 chocolates, você quer um? Eu falei, mano, isso aqui funciona. E aí eu lembro que ele me deu chocolate. E aí eu falei, Senhor... Eu quero tanto uma varoa, aí Deus te deu ela. Tipo isso. Passou um tempo e conheci ela. Aí, E é isso. Então, pessoalmente.
Então, eu lembro que durante essa fase, o Senhor veio me tratando em várias áreas. Meu líder, nós tínhamos uma pessoa que nos liderava lá dentro também. Então, essa pessoa pegava pra caramba no meu pé e me esticava bastante. E eu vivi uma época extraordinária. Passando aquilo, eu comecei a ver uma coisa interessante, que não era só eu que estava vivendo essa fase. E aí, eu tinha medo de sair daquele lugar e minha vida continuou da mesma forma. Então, né? eu saí tão feliz, e aí eu lembro que tinha lá uma prima minha, e eu vi que ela não estava bem. E aí eu comecei a conversar com ela e eu comecei a trazer palavras de Deus para ela. E eu estava no aeroporto e ela foi tocada demais por Deus durante aquele momento. E aí eu perguntei para o meu irmão, perguntei para os meus pais. Meu irmão é o meu líder. E perguntei se eu poderia voltar a liderar eles. E aí eles permitiram. Então eu voltei a cuidar dos adolescentes novamente. Uau! E aí foi quando começou o Fresh Fire. Isso aí, eu comecei a cuidar, na época o nome da rede de jovens era a R100, rede adolescente, né? Tipo, trazer essa ideia de velocidade, deles crescerem em Deus. E aí eu continuei cuidando deles. E aí essa mesma prima falou assim pra mim, Abner, tá muito chato, é só culto de adolescentes. Ai, não tem nada de novo. Eu falei... Não aí sei foi o Fresh Fire. O Fresh aí Fire eu falei, tinha uma parada parecendo um rolê, né? Isso aí, eu falei. E aí eu não colocava o nome de vigília. O nome era Corujão. Já pra, tipo assim, trazer uma ideia de game, trazer... Eu não sei se vocês lembram dessa época que tinha os Corujão nas Lan House. Sim, que tinha o pessoal virava à noite jogando no computador. Era então legal, nunca foi, não tinha dinheiro. Era legal. Mas eu tentei trazer essa ideia, tipo, eu tentei desligar totalmente o nome. Então aí na época eu trouxe esse nome Fresh Fire. É até interessante que lembra o nome... Né? Eu lembro o nome de bala, Fresh Fire. Tem uma música, Fresh Fire. Não, e tinha gente 70. Que falava, eu vou lá no evento que vai ter da Rede de Jovens do Free Fire. Então, até... Free Fire é ótimo. Então, foi até uma boa conexão, sim, assim, de nome. Na época, né? Isso aí. E aí, falava muito sobre fogo fresco, trazia muito essa ideia sobre jogar a cinza, sobre a questão do altar. Isso aí. 2 ou 3, não lembro agora. Acho que 2. Um na igreja, em uma das igrejas de vocês. Sim. Que é uma MAI que não é a sede, é uma outra. Sim. Sim, era na Bonifácio. Isso, e eu fui onde você casou. Nossa, é verdade. Foi lá nessa. Verdade. Na Nova Jerusalém, né? Isso aí, onde eu casei. Isso aí, onde eu casei. Chácara Nova Jerusalém, ali na avenida. Isso aí. E aí, a gente começou a fazer aquele evento. Então, todo mês a gente estava fazendo uma vigília. Todo mês. E aí, a gente começou com 12 pessoas. E aí, de 12 foi para 20, foi para 40. Daqui a pouco... A gente colocou 120 pessoas, não cabia mais naquele lugar, tava quente. Muito. Que o Júnior passou mal, foi lá pra fora, vomitou, passou mal. Mas eu lembro que foi algo sensacional. Eu lembro que o Felipe foi também, Felipe Rocha de Sergipe. Isso foi aí. Logo depois da Arrow. Isso. Logo depois da Arrow Conference, a gente foi pra lá. Mas algo interessante, antes de você ter ido, foi que eu estava vivendo algo assim, surreal com uma juventude, e você estava vivendo algo também surreal com a juventude aqui em Guarulhos. É verdade. Então, na época, eu não sei quem que o Dan conectou a gente. Olha que legal. O Dan falou, mano, o Mel que tá vivendo algo da hora, fala lá com ele. E aí a gente se conectou. Você tinha as aljavas, né? Flecha, sei lá. Era o Flecha, que a gente meio que veio retomando células de jovens em locais específicos, tanto que eu tinha um aqui em Guarulhos. Sim, na casa do Zumário. Na casa do Zumário, entendeu? Até abraço, Zumário. Zumário teve aqui esses dias. Da hora, meu, ele é sensacional. Depois, foi bem legal. Ele é sensacional. E aí você tava tendo Flecha lá e a gente tendo Arrow aqui. Isso ele aí. Apertou a tecla SAP. Aí eu falei, mano, vamos se encontrar. E eu lembro que a gente se encontrou lá na sua casa, lá na nossa casa.
Isso aí, a gente ficou Brinquei com as calopsitas. Isso aí, eu lembro que a gente ficou conversando muito tempo. Foi. E depois a gente tirou até um tempo de oração. Chapação. Foi. Isso aí, a gente chorou pra caramba. Foi. E ficou marcado aquele dia. Eu falei, meu, você precisa ir lá. E aí, voltamos a ter conexão durante aquele tempo. E aí, algo interessante que eu percebi, cara. Que aqueles jovens precisavam de cuidado. Porque eles estavam tratando Jesus como um parceiro de rolê. Vou ter um rolê com Jesus, mas você é só o parceiro do rolê. Uhum. Eu não vou me conectar com você. Então, é uma das coisas que acontece muito em pessoas que gostam de eventos, conferencista, que costuma ir muito para conferência, mas não tem um tempo de discipulado. Eu descobri que era algo muito importante. E aí, passou-se o tempo, chegou a pandemia, eu continuei vendo aquilo, e aí minha mãe falou, na época aconteceu algumas situações com a liderança da juventude, e aí minha mãe falou, e aí, você não vai cuidar dos jovens não? Eu falei, não, mãe, eu cuido dos adolescentes. Uhum. Ah, então a partir de agora você é líder dos jovens. Foi assim que eu e a minha esposa fomos ungidos aos líderes de jovens. Só simples assim. Isso, não teve óleo, não teve oração, foi simplesmente, a partir de agora o boi é seu e assumir. Isso aí, tu me amas? É isso aí. Apacendo, é isso aí. E foi basicamente isso. E aí foi quando a gente começou o podcast. Sim. E aí eu falei, meu, agora é o tempo de discipulado. Uau. E eu vou começar a cuidar deles. É porque na pandemia ficou claro, né? Quem era dependente de evento, já era. É isso. Já era, morreu na praia. Já era, mano. É isso. É por isso que eu digo pra você, meu, não lidere, não faça igreja por métodos, não faça igreja por eventos, faça igreja por alianças. Tenha mesa, tenha relacionamento, porque é isso que faz a diferença. É isso, sabe? mano. Se você for por método, o método passa, o método acaba, né? O método não dá certo. Se você vai por eventos, mano, e aí quando não tiver mais evento? E tem os que insistem no método, né? Sim. Insiste no método e passa anos e anos e acreditando que o método tem que continuar e... Exato. Sim. Mas o que faz realmente a diferença é a aliança. Né? Sim. Porque o modo pode mudar, mas algo é inabalável, sabe? Uhum. E aí, principalmente quando nessa aliança, você dá liberdade, ensina as pessoas a guardar o coração umas das outras, para ser realmente guiado pelo Espírito Santo, fazer o que faz sentido pro tempo e a estação, caminhar naquilo que Jesus quer. Entendeu? Eu tenho levado isso muito a sério nesse 1 ano. Foi interessante o Gu, que a gente entrevistou na semana passada, ele falou a respeito do casamento, né? Você também casou tem quanto tempo? Tem 2 anos e alguns meses. Alguns meses, ó. Se eu fosse você, dava uma surra nele. Alguns meses? Não, 4 meses. Calma, não vou te constranger, não. 2 anos e 4 meses. Não vou te constranger, não. 2 anos e 4 meses. Eita, ela também não sabe. Vai fazer 4 meses. Ela também não sabe. Que a gente casou, vai fazer 4 meses, dia 7. Foi que mês? Novembro. Foi novembro? Dia 7 de novembro. Top. É verdade, 7 de novembro. Top. Eu lembro que eu vi lá o Samuel, o Dan, tem uma galera lá. E, meu, ele falou sobre casamento. E ele falou sobre algo interessante, que é o quê? As pessoas costumam falar assim, meu, com 3 meses já era, vocês vão ter a primeira crise, vai ter a primeira situação e tal, vai perder o brilho, né? E eu ouvi muito isso sobre a igreja, né? Sobre a igreja aqui. Eu ouvi muito isso. Ah, é? Primeiros meses, 3 primeiros meses também? Eu ouvi muito assim, as pessoas falando assim, é que vocês estão no gás. Mas não, vocês estão no pique. Não, é o começo, é começar a ter os atritos e tal. E de verdade, meu, lidar com gente é lidar com gente. Mas, mano, eu falo para as pessoas assim, passou 1 ano, eu não me cansei. Não tô cansado. Não é pesado para mim. É leve, é gostoso, é prazeroso. Tá na mesa, tá com vocês, é top. Né? Eu não perdi não ainda a paixão e nem quero perder, pelo contrário, eu quero que se renove. É porque é um cuidando do coração do outro, né? Isso, eu creio que é isso. Quando a gente zela um do coração do outro, a coisa flui. Eu creio Agora, que é quando um faz sozinho pelo método, não dá certo. Não dá. Na verdade, dá certo. Né? Moisés é um exemplo disso. Se a ideia é resultado, dá certo. Se a ideia é resultado, dá certo.
Agora, essa ideia é obediência. Se tem muita gente, o resultado dá certo. Mas esse não é o método de Jesus, mano. O método de Jesus é relacionamento com ele, ouvindo a voz dele, né? Ele fala que a ovelha escuta a voz do pastor. Exatamente. Exatamente. E foi basicamente, a gente começou a entrar nesse caminho. Porque qual que era a história? Quando eu chegava em todos os Fresh Fires, eu deixava bem claro quem eu era e o que o Senhor fez. E algo que eu tô vivendo hoje, Melk, é que as pessoas do qual eu tenho cuidado, elas nem acreditam que eu era daquele jeito, cara. E uma das coisas, eu era super estressado, eu era um cara que gostava de gritar, era um cara que precisava mostrar de alguma forma a minha autoridade. Eu precisava mostrar uma autoridade que eu não tinha. Precisava mostrar algo que eu não tinha. Então, muito do que foi tratado durante esse tempo, eu fui mostrando. Então, hoje eu tenho discípulos que passam por esses mesmos problemas e eu falo, cara, se eu venci, vocês conseguem vencer também, cara. É isso, mano. Vocês conseguem vencer. Então, eu sou bem assim, aberto a falar para eles. E algo que faz bem diferença, como essa história que eu falei do óbvio precisa ser dito, cara, o óbvio sendo dito agora. Quer algo fácil? Cara, compra pão Puma. Pão Puma. Você vai para algum local, pode ser uma praça, pode ser sua igreja. Compra, sei lá, manteiga. Passa pão com manteiga e serve para aquelas pessoas, aqueles jovens da igreja. Algo que eu aprendi que também é bem importante. Cuidar daqueles que estão também é multiplicar, cara. É lógico. Se você não está perdendo, então não adianta nada você multiplicar, ganhar um monte de gente e aquelas pessoas, você não tem um cuidado. Então, cara, quer algo fácil? Compra esse pão, serve para aquela galera e conta um pouquinho do que Jesus fez na sua vida, cara. Começa a compartilhar um pouco de Jesus. Automaticamente, pode ser jovem, pode ser velho, qualquer idade, você vai conseguir ganhar uma pessoa. Lógico que se aquela pessoa tiver, e você também tiver uma condição melhor, você consegue fazer algo diferente, mas, cara, miojo, cria. Né? O miojo, por exemplo. Mas você consegue criar esse ambiente, e esse ambiente é muito importante, cara. É verdade. Entendeu? Não, já vai pra comida japonesa, né? Aí não é lamen. É outro nível. Cozinha um ovo, corta no meio e já vira lamen. Aves. Comida japonesa, aves. Aí você quer frutos do mar? Uma sardinha? Isso aí. Então, eu criei bastante esse ambiente. Então, essas vigílias, essas coisas... Eu voltei com a vigília agora e, cara, foi um momento onde a gente... Até um testemunho breve, eu cuidava já dessa pessoa já há um tempo. E essa pessoa, ela tinha problema com o próprio irmão. Eu já cuidava, eu acho que 1 ano. E algo interessante foi que ele veio, conversou comigo. Depois o irmão dele veio conversar, que os dois são discípulos meus. E aí ele veio falar, eu gosto do meu irmão, eu tenho admiração pelo meu irmão, mas eu nunca tive conexão com ele. Cara, ele é uma inspiração. E eu nunca tive tempo de ter uma conversa com aquele discípulo. E aquilo gerou tanta paz dentro daquela casa, ao ponto de mudar o ambiente dentro da casa e as pessoas que estavam em volta, sem contar os pais, verem a diferença dentro da casa, do ambiente. Então, você conseguir gerar esse tempo de comunhão, automaticamente a multiplicação vai acontecer, cara. Não só de amor para servir, para fazer o reino de Deus, quanto dele falar, cara, minha vida está sendo tão diferente que eu preciso compartilhar isso para as pessoas. Tem uma outra discípula nossa que a gente cuida, que ela falou, eu tô desde criança na igreja, eu nunca tive vontade de compartilhar o evangelho. E eu tô sentindo desejo, eu não consigo ir para a escola sem compartilhar. E aí, tipo, sabe quando sua cabeça vai explodir? Cara, é isso! A chave começou a girar. Começou a girar. E a gente tem vivido bastante esse ambiente, né? Então, foi muito cansativo, tanto que eu e a minha esposa demorou um tempo pra gente voltar ao ritmo do sono, de dormir certinho, meia-noite. Mas, cara, valeu tanto a pena, a gente tá colhendo tantos frutos dessa vigília. E o legal, a gente ainda tá continuando mantendo contato com aquelas pessoas para que elas estejam vivendo em constante saúde. Que poderoso, mano. Você vê que quando
Deus ele quer fazer algo na nossa vida, não tem escapatória, né? A gente tem aquela questão de se você é calvinista, você é arminiano, o pessoal traz essa discussão, né? Mas é uma coisa que eu já percebi, mano. Quando Deus fala que vai fazer um negócio na sua vida, mano, quando Deus fala, mano, agora é a hora do negócio acontecer, eu acho que você não tem muita escolha não, mano. Não tem muita escolha não. Ele vem, ele faz, ele libera, ele mesmo direciona, ele te levanta, né? E eu creio que hoje a gente pode viver, Abner, muitos cumprimentos de palavras que nós recebemos ao longo da nossa vida. Nossa, né? Hoje eu tenho passado muito por momentos assim, de parar para refletir, pensar e falar, cara, eu tô pisando num cumprimento de palavra. Cara, eu tô vivendo algo que Jesus falou para mim que eu ia viver. Né? Eu lembro quando eu fiz em 2021 as primeiras viagens para outro estado, né? Eu falava, cara, eu tô pisando nos cumprimentos de palavra. Né? Quando Jesus fala e acontece, tanto que o sentimento que eu tenho quando as coisas acontecem no Espaço das Águias, na igreja aqui, é tipo, meu Deus já falou isso não tem nada a ver comigo, não sou dono disso, eu tô simplesmente assistindo algo que Jesus está fazendo. Uau. E nós estamos vivendo esse tempo. Você aí liderando a galera, vivendo algo extraordinário também profissionalmente, né? Vivendo algo em Deus, que é só o começo. Nós aqui também vivendo isso e é muito gratificante ver que, né, a gente cresceu, né, criou barba, já está casado aí, e Deus tem muitas coisas ainda para fazer em nós, através de nós. Bom, eu amei o papo, top demais. Demais, sensacional. Demais. Bom, geralmente a gente termina o nosso podcast fazendo a pergunta magna, a pergunta máxima, mais importante de todas, né? E o Salomão é que vai fazer essa pergunta para você. Mano, você tem uma mensagem e essa mensagem o mundo inteiro vai ver e ouvir ela. As pessoas no mundo inteiro vão ver e ouvir essa mensagem. Qual é a mensagem que você entregaria para essas pessoas? Pode ser uma frase, enfim, o que você entregaria? Olhando ali. Olhando ali, ó. Eu acho que o que mais está tocando hoje o meu coração é literalmente a fala que Jesus tem para Pedro. Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. E outra fala de Jesus é sobre a colheita, sobre a seara estar pronta, mas poucos são os trabalhadores, mas rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. O Senhor tem incomodado muito meu coração para nós sermos vulneráveis e mostrar, cara, que nós amamos Jesus porque Jesus é o maior amor da nossa vida e por Ele ser o maior amor da nossa vida, nós temos que cuidar do maior amor da vida dele. Uau. Que é a igreja, cara. Uau. E eu tenho me apaixonado pela igreja porque eu amo tanto Jesus e eu tento conseguir compreender como a igreja é e isso me faz mais apaixonado. E eu acho que se eu posso dizer algo, se você ama Jesus, então apacenta as ovelhas. Uau. Prepara o lugar para essas ovelhas comerem. Se aquela ovelha precisar da tua ajuda, vai lá, ajuda aquela ovelha. Se você precisar de ajuda, vá ao teu pastor, porque ele tem alimento, ele tem pasto, ele tem aonde você descansar, muitas das vezes até fisicamente. E, cara, busca uma ajuda, cara. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Você não vai conseguir ser um líder abençoador se você não tiver pessoas ao seu lado. E busque sempre alimento com o teu pastor e busque alimento em Jesus, cara. Se você ama Jesus, apacenta os cordeirinhos, apacenta as ovelhas. Uau. Amém. Então, ó, apóstolo Wagner, fica a dica, né? Teve uma fala aqui de um pastor. Entendeu? Claro, depois dessa fala, que ele é um pastor. Então, por favor, faz favor de ungir ele, me chama para a unção que eu estarei lá para profetizar na vida dele. Amém? Gente, o papo foi maravilhoso, amei conversar com você, foi incrível de verdade. Né? Muito proveitoso. Para vocês, curtiram também? Foi muito bom. Top, Foi muito bom. Top. E eu confesso que quero comer um miojo hoje. Deu vontade, Ficou na vontade, deu uma seca do miojo. Gente, olha, até o próximo episódio. Foi muito bom estar com você. Lembra de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Tamo junto. Valeu, galera!